Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Está começando mais um programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó AM 1330. São 8 horas e 1 minuto, último sábado de dezembro de 2019. E o programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados pelas manhãs, das 8 às 9, aqui pela Rádio Chapecó. E esse programa está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. A cada sábado abordamos um tema diferente à luz da doutrina espírita. O tema desse sábado não poderia ser diferente, né? Vai ser renovação. Queremos cumprimentar você, nosso querido ouvinte, que está todos os sábados nos acompanhando, que participa desse programa, que o ano todo nos acompanhou. Nosso muito obrigado. Você pode participar hoje, nos acompanhar, enviar seu comentário, sua pergunta aos nossos amigos que estarão aqui para responder. Pode usar o WhatsApp da rádio, 2049 1212, fone 2049 1200 ou pelo Face direto na live. E lembrando que todas as perguntas, sugestões, todas são respondidas à luz da doutrina espírita. Hoje aqui conosco, temos 3 amigos queridos que nos acompanharam o ano todo, né? Nosso último programa. Hoje aqui está o Celso Dalpiva, da Associação Espírita Leocádio José Correia. Bom dia, Celso. Bom dia aos ouvintes. Também essa manhã o nosso amigo Jean Espinato, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, Mona Lisa, e bom dia a todos os ouvintes. E o nosso amigo Marcelo Detoni, que vai cuidar das perguntas e das respostas na live, né? Vai estar acompanhando, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mona. Bom dia a todos. E eu que vos falo, Mona Lisa, também do Centro Espírita Gotas de Luz. Agora eu vou pedir uma pequena licença para agradecer também o ano todo os nossos patrocinadores, tanto os que aparecem aqui quanto os anônimos, para a gente ouvir o recadinho da Scala Construtora e da Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Retornamos. Então, o nosso programa hoje será sobre a renovação. Mais um ano se encerra e outro inicia com todas as suas expectativas. Quando chega, é sempre pleno de esperança. Espera-se o ano novo para começar vida nova, para estabelecer novas metas de vida, propósitos renovados para tantas coisas. Momento propício para estabelecermos objetivos, traçarmos metas e renovarmos propósitos. Quantas são as alegrias, os motivos para estarmos gratos, as razões para comemorarmos? Quantos são os arrependimentos? É comum as pessoas elaborarem suas listas de bons propósitos para o ano novo, mesmo sabendo que o tempo somente existe em função dos movimentos estabelecidos pelo planeta em que nos encontramos. É interessante essa movimentação individual toda vez que o novo período convencional de um ano reinicia. Mas falando de lista de bons propósitos, já se deu conta que quase sempre esquecemos o que listamos? Alguns até esquecem onde guardam a tal lista, o que atesta da pouca disposição em perseguir os itens elencados. O que nós esperamos desse ano que está chegando?
Qual o nosso papel para que seja melhor e mais feliz? E para a gente começar a nossa conversa, nós estamos falando de renovação. Jean, o que é renovar-se? Bom, para a gente começar então a nossa reflexão, renovar-se, se nós formos procurar o significado da palavra, é melhorar-se, alterar-se para melhor. É um movimento de transformação. Tá? E considerando que o tema é a renovação e nós estamos refletindo à luz da doutrina espírita, nós poderíamos dizer que renovar-se espiritualmente é atender o convite de Jesus. Tá? Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, muitos, naquele momento, não reconheceram como Messias, porque ele não veio acompanhado de um exército físico capaz de fazer transformações no sentido de alterar o status humano, político e social daquela terra. Porque Jesus, ele fala exatamente da necessidade que nós temos de transformar o nosso reino interior, não um reino físico. Então, quando Jesus nos faz a proposta de renovação, ele está nos propondo uma mudança de conduta, uma mudança de hábito para melhor. E o melhor é sempre o sentido a que nos leva a seguir os passos de Jesus. Tá? Então, melhorar-se, renovar-se espiritualmente, nada mais é do que fazer aquilo que Kardec nos propõe quando ele caracteriza o verdadeiro espírita. Ou seja, no sentido de que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, não é aquele que já tem a santidade em vida, mas aquele que faz o movimento no sentido de domar as suas más inclinações, de transformar-se moralmente. Então, essa época do ano, que é propícia à reflexão, veja que nós vemos o calendário, parece que tudo foi encaixado perfeitamente. Primeiro temos o Natal, na qual nós naturalmente nos voltamos para a prática da caridade, vibramos de forma melhor. E depois temos o Ano Novo, que é uma data que, como tu disse, que nós fazemos os nossos propósitos. Então, parece que tudo foi preparado, cronometrado, para que nós façamos esse movimento. E o que acontece é que depois de passado Ano Novo, vem o Carnaval, vem a Páscoa e nós nos esquecemos do que fazemos. Mas a renovação espiritual é aquela no sentido de tornarmos-nos pessoas melhores no sentido da palavra que Jesus nos propõe. Interessante essa observação do Jean. E por que foi marcado dia 25 de dezembro com a data de nascimento de Jesus? Ele não nasceu. Sim. Os estudiosos dizem que deve ser entre abril e setembro, outubro. No solstício, né? No solstício de inverno, mas nunca em dezembro. Nunca em dezembro. Está totalmente fora. Mas havia em Roma uma festa de solstício de inverno, que ocorre em torno do dia 22 de dezembro, que era uma festa de muita comida, uma expressão popular, comilança, né? Excesso de comida, excesso de bebida e outros excessos que não vamos abordar aqui. Mas podemos verificar, onde tem excesso de comida e de bebida, tem outros excessos. Perfeito. O que os dirigentes da época, os líderes, entenderam? Que tinha que dar um freio, um contraponto, né, nessa. E aí e como não havia uma data de comemoração do nascimento de Jesus, e já estamos lá no ano 273, depois de Cristo, porque simplesmente ele dividiu o mundo em dois, né? O antes dele e o depois dele. E tu falou que não veio com exército, ele veio sozinho, né, tia? E o povo judeu achou que ele tinha que vir com o poder de arregimentar um exército, não. Né? Mas em 273 foi estabelecido 25 de dezembro para comemorar a data de nascimento de Jesus, que era um contraponto para transformar aquela festa pagã numa festa de contornos religiosos, para vamos assim, conter um pouco o povo desses excessos, né? Que naquele momento vamos nos lembrar de quem trouxe a mensagem renovadora, substituindo a lei do talhão pela lei do amor. Exatamente. E aí e logo em seguida tem o 1º de ano, quer dizer, nesse clima que nós estamos todos envolvidos agora, né? Todos envolvidos. E aí a sensibilidade aflora. Exatamente. E quem deseja fazer essa renovação, né? Todos nós precisamos renovar. Todos nós da Alpiva que estamos aqui encarnados temos o objetivo de fazer essa renovação? Kardec cunha uma frase que para mim é meridiana nesse sentido. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Então, nesta frase está estabelecida a lei divina, a lei do progresso. Quer dizer, se tu nasceu, morreu, terminou. Não, eles nascer, morrer, renascer ainda.
a reencarnação, as reencarnações sucessivas. E aí, a conclusão disso, a sequência disso é o progresso, é a lei do progresso. E quando os espíritos benfeitores ditam a Kardec, que codificou toda a obra espírita, lá tem dentro do livro dos Espíritos as leis morais, que são 10 leis morais. E a 7ª está estabelecida a lei do progresso. E é toda uma interpretação, uma visão do que é essa lei do progresso. Uhum. Então, conforme Cristo já nos disse quando esteve aqui, que ele ia pedir ao Pai, em momento oportuno no futuro, quando nós estivéssemos em condição de receber o Espírito da Verdade, para nos relembrar tudo aquilo que ele disse, que nós íamos distorcer ao longo dos séculos, né? E que ia aprofundar as informações, o conhecimento, a doutrina espírita vem fazer esse papel de reviver o Evangelho do Cristo, na sua pureza, e aprofundar as informações. Então a lei do progresso é uma lei nossa. Porque nós, a partir do entendimento que os Espíritos nos servem, que nós nascemos simples e ignorantes, no sentido de conhecimento, e que vamos ao longo do tempo caminhando, evoluindo, é a evolução intelectual e a evolução moral, conforme o Jean falando na renovação. A renovação não é a renovação da casa, do novo carro, da nova geladeira, agora o celular tem que ser não sei do que. Não é a renovação material, é a renovação íntima. É a nossa renovação. E não e via de regra, vamos ser francos, nesse período do ano nós temos muita renovação das coisas, da roupa, do sapato, das coisas da casa, a pintura da... E esquece o principal, né? Temos que fazer a conservação dos bens materiais que são importantes para nós. Mas a grande renovação é a renovação moral, a nossa renovação. É o nosso compromisso, né? Muitas pessoas dizem assim, eu nasci assim, vou morrer assim. É um triste engano, porque a gente está aqui para evoluir, né? Exatamente. Lembrando, né, nesse contexto que o Dalpiva fala, a lei do progresso é uma lei. Né? Querendo ou não, nós iremos progredir. Né? Seja pela nossa vontade, pelo nosso empenho em praticar essa melhoramento, essa renovação, esse progresso, né? Quando nós conscientemente queremos fazer isso, ou seja quando mesmo inertes que nós ficamos muitas vezes, vem a vida com algo externo fazendo, impelindo a nossa evolução. É uma dor, é um sofrimento, que na verdade não são castigos divinos, a doutrina espírita explica, né? Mas são mecanismos para que a evolução ocorra. Aquela famosa frase, ou se evolui pelo amor, quando a pessoa conscientemente quer, ou se evolui pela dor, quando vem algo de fora nos impelindo para a evolução. Porque nós não entendemos e não fizemos aflorar na nossa mente, que está na nossa consciência, conforme os Espíritos nos dizem, que a lei divina está gravada em nossa consciência. Quando nós fazemos aflorar essa lei e seguimos os desvios da conduta, né, nós precisamos receber um chamamento, né? E o chamamento pela dor. Exatamente. E a própria encarnação, ela existe para isso, né? Então, cada um tem o seu objetivo específico nessa encarnação. Mas uma lei geral é que nós devemos, ao retornar ao mundo espiritual, ao desencarnar, estar numa situação espiritual melhor do que quando aqui encarnamos. Então, temos que comparar o nosso patrimônio espiritual quando nascemos e quando desencarnamos. Obviamente que a lei geral é que nós estejamos melhor quando desencarnamos, que essa experiência aqui tenha nos transformado para melhor. Por isso, esse convite à renovação, ele não precisa ser no ano novo. Em qualquer momento da vida nós podemos despertar, porque é da lei que nós nos tornemos cada vez melhores. Perfeito. Então, estamos no ano novo, né? Chegando. Muita gente está pensando já traçar alguns roteiros aí para renovação, né? Mas a gente tem que estar consciente que essa transformação ela precisa correr sobre bases muito fortes, né, Marcelo? Quais seriam as bases para a gente fazer a nossa renovação? No livro Fonte Viva, que é um livro ditado pelo espírito Emmanuel, o médium Chico Xavier, é um livro excelente, até recomendamos a leitura. Na mensagem 55 nós temos uma frase de Emmanuel que responde a pergunta sobre as bases para a nossa renovação. O Emmanuel diz o seguinte para todos nós: procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. E a gente fica imaginando, e com essa frase a gente extrai de que a base para a verdadeira renovação, como foi dito pelo Jean e pelo Dalpiva, é a base do Cristo, é a base do Evangelho de Jesus. Né? Por que a gente fala tanto que o Evangelho de Jesus é a base?
Porque nós também encontramos no Livro dos Espíritos aquela pergunta célebre do Kardec, a 625, qual é o modelo que Deus nos enviou à Terra? Quem é o espírito mais perfeito? E nós vamos ver que a resposta dos espíritos é Jesus. Então Jesus, ele é o grande modelo e exemplo. É o caminho, como diz o Emmanuel também, é o caminho mais curto para que nós evoluamos espiritualmente, para que nós alcancemos esse grau de perfeição a que estamos destinados. E aí a gente vai ver no Evangelho o que seriam essas bases, e nós vamos ver todo aquele conhecimento da vivência de Jesus, né? As bases são a humildade, quando Jesus falou que ele veio para servir. Aquele que quer ser o maior, que se faça o servidor de todos. As bases são a paz, bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, o perdão, perdoai 70 vezes 7, o amor, né? E o amor seria, vamos dizer assim, a chave de ouro, o grande atalho também dentro do Evangelho. Ele é o principal ensinamento, né, que Jesus falou para nós e demonstrou. Então, meus amigos, a base para as nossas renovações é o Evangelho de Jesus, né? Nós temos, em termos de doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que está disponível nas casas espíritas, está disponível para as pessoas que têm internet e quiserem, digita no Google o Evangelho segundo o Espiritismo, para baixar, né? Coloca em PDF, né, do lado. A gente tem essa disponibilidade desse livro, que é um manancial de conhecimentos e com as verdadeiras bases para a nossa renovação. O Marcelo, parece que essa renovação está expresso no diálogo que Jesus teve com o doutor da lei, quando ele foi inquirido qual era o maior mandamento. E aí me parece que está uma síntese fantástica do Evangelho do Cristo. Amar a Deus de todo o teu sentimento, de todo o teu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a este, amar ao próximo, como a si mesmo. Ele não colocou nenhuma condição, não. Se o próximo tiver brigado contigo, não precisa amar. Não, ele amar o próximo, né? Independente. Independente de conflito, ele tem que amar, exercício do amor. Então, quando ele tem esse diálogo com o doutor da lei, e nesse diálogo ele dá qual era o maior mandamento, ele dá os 2 maiores mandamentos, né? Encerra-se nesses 2 mandamentos, para mim, toda a essência da doutrina dele, do amor. Que ele veio para substituir a lei do talhão pela lei do amor, né? E nós ficamos procurando. Mas se nós seguirmos esses 2 princípios básicos dessa lei, né, do exercício do amor e do perdão, porque o amor expressa o perdão das ofensas, né? Tu não vai amar bem e tá brigado com ele. Quer dizer, se tu teve um atrito, ama. E se para tu amar, tu tem que estar desprovido. Quer dizer, essa falta que cometeram contra ti, tu não considerou, isso está descartado, né? Exatamente. Então, é interessante a gente não papagaiar os ensinamentos do Cristo, mas procurar num processo de internalização dessa mensagem dele, né? Verdade. E o Espiritismo, ele tem toda a sua base, como o Marcelo falou, no cristianismo. Então, o Espiritismo não propõe nenhuma moral nova. É o Cristo novamente refletido. O Cristo trazido à nossa realidade, quando surge o Espiritismo no século XIX, e apresentado com uma base um pouco mais racional, porque o século XIX continha esses componentes, ali, quando surge o Livro dos Espíritos, de nós refletirmos um pouco mais profundamente e de acordo com o conhecimento humano do século XIX, que vai evoluindo. Então, o homem que nós tínhamos no século, quando o Cristo veio, era muito diferente. Então, o Espiritismo propõe que nós olhemos para o Cristo, mas por trás de tudo nós vamos encontrar a moral cristã. O perdão, a caridade, o amor ao próximo. Tudo isso que já foi dito há 2000 anos e parece revolucionário ainda, porque nós ainda não fomos capazes de internalizar completamente os seus ensinamentos. Exatamente. Então, Jean, já que você está falando que a gente ainda não conseguiu, por que a gente tem tanta dificuldade de deixar esses hábitos velhos e a gente colocar hábitos novos, a gente se renovar? Por que a gente cria tanto empecilho em nossa vida? Vários são os fatores, né? Porque primeiro, renovar-se propõe um esforço, né? Propõe você fazer um esforço de melhoria. Depois que tomar a resolução de melhorar-se, pressupõe que você se reconheça uma pessoa que tem as suas imperfeições e que essas imperfeições devem ser melhoradas. E isso mexe um pouco com o nosso orgulho,
Então, é preciso você ser humilde o suficiente, primeiro, para se reconhecer imperfeito. Ou seja, eu sou uma criatura imperfeita, de fato. Me reconheço imperfeito, já é um gesto de humildade. Nem todos têm isso. O orgulho acaba nos cegando. E depois, você se convencer de que essa dificuldade está representando um obstáculo para a sua vida. Porque nós temos os nossos problemas e, como tu disse antes, tem pessoas que dizem, eu sou assim, não, e vou morrer assim. Não tenho por que melhorar. Então, eu tenho que enxergar um motivo para me melhorar. Então, se eu não tiver uma base filosófica, uma base cristã, uma base religiosa, ou mesmo de outra natureza filosófica qualquer, que nos aponte que é necessária a mudança para a nossa própria melhoria, eu não vou me dar a esse trabalho, porque, como dissemos, isso envolve um esforço. Então, é um movimento complexo. Você tem que se reconhecer imperfeito e você tem que tomar a decisão de se melhorar. Então, vejo que nós temos um primeiro momento... É todo um movimento, né? No primeiro momento, você tem que cair em si, realmente eu sou imperfeito. E talvez seja aí uma das grandes dificuldades das pessoas. Porque a pessoa pensa, eu faço bem isso. Mas por mais que você faça bem algo, você está fazendo de maneira imperfeita algo. Porque nós somos seres que estamos no mundo imperfeito, logicamente, porque nós temos essa sintonia imperfeita. Nós somos espíritos imperfeitos, né? Isso. Então, e depois você tem que ter mecanismos que identifiquem aonde eu estou errando. Porque a maioria da nossa vida a gente passa no automático, né? Então a gente acaba tendo pequenos hábitos que são quase que um instinto natural. E nós não nos prendemos, não nos identificamos errando. E depois de me reconhecer imperfeito, de saber que eu tenho que melhorar, tomar a decisão, vem aquele movimento de identificar onde estou errando. E depois de tudo isso, vejam que eu tenho que colocar em prática a mudança. E aí é que vem o maior desafio, né? Porque aí o esforço é um pouco maior. E quando as pessoas tomam a decisão de mudar, parece que tudo trabalha para que ela continue sendo contra. Porque hoje, meus amigos, você tomar o firme propósito de andar de mãos dadas com os ensinamentos do Cristo e transformar a sua vida, é você nadar contra a correnteza. Né? É você buscar a porta estreita de que Jesus falou. A porta no mundo nos leva para a porta larga da perdição, como disse o Cristo. Então, quando você faz esse movimento contrário, as pessoas estranham. Mas como? Você é o peixe fora d'água, né? Se não era assim? Então, tudo trabalha para que você se encontre como que numa correnteza nadando contra ela. É numa posição contra-majoritária, né? Então, não é fácil, diante dos valores materiais que nós vemos na sociedade imperar hoje, você tomar uma resolução firme e sincera, né? E, às vezes, as pessoas que tomam essa decisão acabam se isolando, buscando só o grupo religioso. Eu vou lá só no centro espírita, não vou mais aquela vida social que eu tinha, eu vou sair, porque ela teme o medo de se ter apontada como estranha. Então, tudo isso é um obstáculo para a nossa renovação, mas não são obstáculos intransponíveis, pelo contrário. Complementar, de repente, Celso, não? Então, você está ouvindo o programa Hora Espírita, o nosso assunto hoje é renovação. Vamos aproveitar para perguntar para o nosso amigo Marcelo como estão os nossos ouvintes, as participações. Muitas participações, agradecemos aos ouvintes. Temos aí manifestações da nossa amiga Lia, Bel, Clenir, Cláudia, Patrícia, Cláudia, Márcia, Marta, enfim, várias saudações aqui e nós retribuímos, né, esse carinho. E mandem suas perguntas, estamos à disposição. Ou seu comentário, um abraço né? a todos, ou comentário. Tem comentários tão interessantes, né? Isso, um abraço a todos. Obrigada, então, a todos e vamos continuando, né? Celso, de modo geral, somos resistentes a essas mudanças, como o Jean estava falando, né? Principalmente as mudanças comportamentais. O que dizer sobre elas? Eu acho que o Jean discorreu muito bem sobre esse aspecto. Eu gostaria de apontar de que nós devemos saber de que a lei divina está registrada em nossa consciência conforme os Espíritos nos disseram, né? E há uma informação lá no Livro dos Espíritos, uma pergunta formulada por Kardec, e que é um ensinamento de uma precisão milimétrica de Santo Agostinho, e que vem lá de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E ele diz que na sua vida, quando ele abraçou o Cristo, ele, ao final da jornada diária, ele fazia uma análise do seu dia. Qual foram as suas atitudes, qual foram os seus atos, quais foram os seus diálogos.
passava limpo o seu dia a dia, do levantar até aquele momento em que ele estava fazendo a reflexão. E identificava ali onde ele errou e pontos que ele precisaria melhorar. É o que o Jean falou, né? Discorreu. Nós precisamos identificar, e como identificar isso? Nós temos a lei divina, que é o nosso parâmetro, e que nós sabemos. Vamos um exemplo bem facilzinho de entender. Eu chego na fila do banco, tem uma fila longa para mim no caixa, e eu encontro lá no primeiro, segundo lugar um amigo meu. Eu vou lá e entrego um boleto, paga esse boleto para mim. Conscientemente errado. Embora seja um segundo que ele vai pagar aquele boleto, mas todos aqueles estão ali esperando pacientemente. Isso é um erro. Quando eu atravesso o sinal vermelho, há uma lei dos homens que não deve se ultrapassar. E nesse período do ano, o número de acidentes fatais e terríveis. Muitos, né? Uhum. Então, são erros que nós cometemos no cotidiano, no material. Quer dizer, levamos isso para a área espiritual. Quer dizer, façamos... É um exercício que tem que se fazer. E aí, eu acho que o Jean falou muito bem. Nós temos que estar nos conscientizar de que precisamos fazer essa análise. E começar a fazer esse movimento em direção à incorporação desses valores na prática do dia a dia. É difícil? É muito difícil. Mas o que nós temos... Não, mas eu vou deixar para a próxima. Não deixe para a próxima, que pode fazer hoje. Até porque alguns hábitos comportamentais nos dão prazer, né? Exato, é isso exatamente o que eu ia falar. Todas essas pequenas imperfeições, algumas delas estão associadas ao movimento de prazer, né? Uhum. Então vamos tomar um exemplo clássico, tá? Eu tenho uma roda de amigos e me reúno, tá? E lá no meio daquela conversa, de repente, alguém levanta, tu viu o que aconteceu com fulano? Uhum. Então, aquele hábito de fazer uma fofoquinha, um comentário, por que é tão difícil? As pessoas encontram prazer naquilo. Uhum. Como é que eu posso mudar? Eu não me lembro agora qual foi o orador espírita, que analisando a questão da renovação e falando sobre, dando exatamente esse exemplo, ele deu uma maneira de como nós podemos mudar. Então, quando surgir o nome de alguém, e se fizer um comentário infeliz, a gente internaliza aquilo, escuta, mas aí lembra por outro, fazendo a contramão, vamos lembrar então de uma atitude positiva que essa pessoa teve. Então é verdade que esse irmão tem esse hábito. Mas ele também tem esse bom positivo. Isso e aquilo. Uhum. Mas é difícil. Um vício qualquer, o vício do jogo, o vício do consumo diário de álcool. Uhum. Por que é tão difícil mudar esse comportamento? Porque isso envolve a companhia de outras pessoas que nós gostamos. Então isso está associado ao movimento também de prazer naquilo, né? As pessoas. Então é difícil você se desvencilhar disso, porque esse comportamento ele é um hábito que te provoca uma certa dose de prazer, né? O que mostra, gente, o nosso atraso moral ainda, né? Exato. Dos valores morais. Né? Não, mas fazer uma fofoquinha não tem nada. Uhum. Mas nós estamos entendendo, nós devemos compreender que são energias. Vamos no outro lado. Seguidamente nós não recebemos mensagem de qualquer doutrina que seja religiosa. Olha, o fulano não está bem, está com problema de saúde, está internado no hospital. Faz uma prece para ele. Mas se eu estou aqui, a pessoa está lá no outro extremo do Brasil. Essa prece chega, esse pensamento chega lá. Chega para ajudar a harmonizar aquela família, aqueles familiares, aquele paciente que está com uma problemática. Da mesma forma, essa energia que eu emano, que eu emito em relação a uma pequena fofoca, mas tu viu o fulano, fez isso? Eu estou mandando essa energia desarmonizadora, tia, que é uma energia potencial, tia, uma bomba atômica. Mas nós temos que ter essa compreensão. Então, nós precisamos avançar nesta questão dos valores morais. Porque a mudança se dará dessa psicosfera da humanidade a partir da minha mudança. Individual de cada um, né? É por aí que ocorre a questão. Então, a partir da minha mudança, eu vou mudar. E tem uma outra questão que às vezes fala, não, mas por que aconteceu comigo? Nós só fizemos essa pergunta quando ocorre um trauma na nossa família. Mas eu recebi agora há poucos dias de um jogador de grande slam, de tênis, né? E ele chegou a ser campeão e depois, por um problema cardíaco, acabou contraindo AIDS numa transfusão de sangue. E um jovem mandou uma carta para ele, e no final da carta, por que isso aconteceu contigo? E ele resolveu dar publicidade dessa carta e a resposta. E ele faz uma resposta fantástica.
Ele faz um número gigantesco, eu não tenho bem os dados, mas mais ou menos assim. 500 mil começaram a jogar tênis. 50 mil entraram no circuito de tênis profissional. Tantos chegaram ao Grand Slam. 4 chegaram, conhecidos deles chegaram à semifinal. Só 2 chegaram à final, e um era ele. Ele nunca perguntou por que ele chegou ao final. Uhum. Quer dizer, no momento de alegria nossa, de prazer, nós não pegamos. Então nós precisamos transformar isso num momento de renovação nossa também, tia. Dos valores, conforme o Jean falou. Essa renovação, né, tia? E estar atento a isso. E quando você cai na roda viva, né, se você, e isso é um problema hoje da juventude, né? Se você não partilhar daqueles costumes, o jovem fica excluído. Mas nós temos, como pais, como avós, como tios, como familiares, reforçar esses valores, esses jovens, para dar a sustentação moral, espiritual e energética para eles. É porque o mundo nos convida a seguir pelo outro caminho, né? Não nos renovar. E a todo instante, né? Como está, a todo instante, seja através da mídia, através da imprensa, através dos mecanismos modernos de comunicação, as redes sociais, tudo nos convida a viver no momento. A gente é bombardeado, né? É bombardeado com isso. Mas nós podemos também utilizar essa mesma tecnologia para espalhar o bem. Exatamente. Então, ela está aí nos colocada. Como diz Kardec, o mal prepondera porque os bons são tímidos, como dizem os espíritos numa resposta a Kardec. O mal prepondera porque os bons são tímidos. No momento que os bons forem tão impetuosos como os maus, eles dominarão e se tornarão maioria. Então, talvez aqueles que estão tímidos, não buscando a renovação, por receio de se parecer estranho, como disse o Dalpiva, ser excluído, se eles se assumirem e tomarem o propósito firme de se melhorar, vão acabar dando exemplo para que outras pessoas sigam o mesmo caminho. Perfeito. Marcelo, qual é o maior obstáculo para realizarmos essa renovação? Porque o Jean, o Dalpiva citaram vários, mas eu acredito que a gente tem um em especial, né? Tem um em especial. Nós lembramos do que o Jean falou, é muito interessante, a questão do autoconhecimento. Né? Analisar a nós mesmos, o nosso comportamento, o nosso dia a dia, criar consciência dos nossos atos, dos nossos pensamentos. E aí nós vamos encontrar o maior obstáculo, que é o orgulho, no nosso ponto de vista. Por que o orgulho? Porque o orgulho é aquele sentimento, aquela imperfeição da alma que nos ilude a respeito de nós mesmos. Ou seja, a gente acha que está fazendo as coisas bem, a gente acha que não precisa mudar. Não, eu estou bem assim, do jeito que eu estou. Mesmo estando num mundo imperfeito, mesmo tendo defeitos, a pessoa acha que está bem, acha que não precisa melhorar. Né? Ela se acha superior aos outros, então o orgulho é o grande problema. E aí nós temos um exercício, porque muitas pessoas acham que está tudo bem na vida delas. Né? E em alguns aspectos pode estar, mas poderia ser melhor. Mas aí nós temos um exercício e uma provocação que nós queremos fazer aos ouvintes e a nós mesmos. Pergunte para as pessoas que convivem com você, 3 pessoas. Fulano, qual é o ponto que você acha que eu preciso melhorar? Aquele defeito que você acha que eu tenho. Muitas vezes a gente já sabe. Outras vezes a gente pode estar iludido ao nosso respeito. Mas pergunte a essas pessoas, a 3 pessoas, que ela aponte 2 defeitos que a gente tenha. Mas não fique melindrada com elas, né? Porque essas pessoas vão falar e a gente vai ficar, mas eu sou assim? Eu não sou assim. É o orgulho também. É o orgulho, aí é clara manifestação do orgulho. Né? Mas pergunte a essas pessoas, analise e pergunte a 3, 4 pessoas, porque elas vão muitas vezes dizer a mesma coisa. Ora, se é uma coisa recorrente na resposta das pessoas, é porque, de fato, elas já identificaram. Porque a gente tem um olhar muito claro para com as imperfeições dos outros. A gente olha claramente o cisco no olho do outro, mas não vê muitas vezes a trave, como diz Jesus, que tem no nosso próprio olho. Então o orgulho é o grande problema. E para curar o orgulho, a gente vai investigar, vai fazer uma pesquisa, né, com essas pessoas. E aí, tem outros obstáculos também para a nossa renovação. A zona de conforto, que foi dita, que a gente muitas vezes, como o Jean falou muito bem, a gente às vezes sente aquele prazerzinho em vícios comportamentais, né? E lembrando sempre que nem sempre o que é agradável, o que dá prazer é bom.
Nem sempre, porque muitas pessoas têm prazer na droga, no álcool, na bebida, e isso não cigarro. é bom para o espírito, para o corpo físico mesmo, não é bom, né? Nem sempre o que é agradável é bom, né? Muitas vezes a gente tem que utilizar na nossa vontade, então a zona de conforto é um grande problema, é a pessoa ficar acomodada, porque aqueles que estão acomodados na vida podem esperar, isso é da própria lei de evolução. Aqueles que estão acomodados vai vir um espinho da vida, vai vir uma dor, um sofrimento, um obstáculo para que a pessoa saia do lugar, porque a dinâmica da vida é um movimento, a dinâmica da vida é a mudança, até a pedra muda, até as pedras mudam, tudo muda na natureza, a única coisa imutável é a mudança, né? E outra coisa que é um obstáculo para nós encerrar a nossa resposta é a falta de foco. As pessoas fazem o propósito, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer, o ano que vem eu vou fazer isso. Dura 3, 4 dias do ano novo, a pessoa esquece, se envolve com as questões outras da vida. Então, eu vou decidir que no ano de 2020 eu não vou falar mais mal de ninguém. Eu vou colocar esse propósito e todos os dias eu vou me lembrar. O meu propósito para esse ano é não falar mal de ninguém. Meu propósito esse ano vamos dizer assim, é ser mais humilde. E todo dia eu vou me lembrar disso. É o foco na mudança. A gente muitas vezes tem muitos focos, eu quero ser caridoso, eu quero ser amoroso. Tudo bem, é excelente, é maravilhoso. Só que assim, muitos planos sem ter um concretizado num foco, você se perde em todos. Focalize em um plano. E aí você vai ver a mudança. Daqui a 365 dias você vai... 366, porque o ano 2020 é bissexto. Você vai ver que você deu 366 passos. Você está muito melhor se você for focado, né? Essa questão do orgulho, Kardec identifica que são duas as maiores chagas da humanidade, né? O egoísmo e o orgulho. Então, por detrás de todo grande defeito, grande vício, por detrás de um comportamento criminoso, nós vamos sempre encontrar ou o egoísmo, né, ou o orgulho, ou os dois de mãos dadas, nos impelindo a errar, a sermos pessoas piores. Então, é um ponto fundamental da nossa vida, a gente trabalhar o orgulho. Porque o orgulho, como bem falou Marcelo, ele cega e faz com que a gente enxergue só o nosso lado positivo. E não nos dá espaço para que entre a humildade. Então, a humildade é a base do ensinamento cristão, né? A base da moral cristã é a humildade. É se perceber pessoa que precisa de ajuda, que precisa de alguém que lhe estenda a mão. É se reconhecer, apesar de, eventualmente, sermos pessoas abastadas financeiramente, de não precisarmos de ninguém do ponto de vista material. Saber que nós somos pessoas carentes de afetos, carentes de um aperto de mão, carentes de um reconhecimento moral, né? E o orgulho ele nos afasta disso. Eu tenho um conceito sobre humildade, já que é muito nesse contexto. Humildade não é a depreciação de si, não é a ignorância do que nós somos, mas ao contrário, é o reconhecimento do que nós não somos ainda. Então a gente se compara aos grandes vultos da humanidade e a gente vê, mas o Chico Xavier, o Gandhi, Buda, né, Cristo, claro, né, Cristo, grande exemplo, tudo que ele foi e o que eu não sou. Isso nos remete à humildade. Se ele foi tudo isso e eu não ajo como ele age, eu tenho que ser humilde, né, para reconhecer. Falta muito ainda. Para chegar lá tem que caminhar muito ainda. Então, quando a gente fala de renovação, que a gente tem que olhar para os nossos defeitos, a gente também não pode cair na armadilha de se paralisar quando a gente encontra. Porque se a gente for se comparar com Jesus, meu Deus do céu, nós vamos nos conhecer ainda muito pequenos. Então, nesse movimento que nós temos de renovação, de identificar os nossos defeitos e melhorar, também vamos valorizar aquilo que nós já fazemos de bom, né? Porque o alcance que já tivemos. Porque isso também, quando nós nos valorizamos, não podemos ser orgulhosos, mas também valorizar, como disse, é também um exercício de humildade, reconhecer o que nós não somos, mas também já saber que passo nós damos. Exato, fazendo esse exercício, não se compare com os outros, com as pessoas, se compare com você há 10 anos. Quem eu era 10 anos atrás? Há 10 anos eu fazia isso, hoje eu já não faço, né? Então a gente não pode cair nessa questão, como já falou muito bem já, de se achar o pior do mundo, reconhecendo seus defeitos, e nem de se achar o melhor, porque daí é orgulho, né? A gente tem que ter um equilíbrio, saber que nós fizemos avanços, mas saber que temos muito chão pela frente ainda, muito a caminhar e a percorrer ainda, né? Então, nossos ouvintes que estão nos escutando e pensando, realmente, olha, o ano que vem eu quero fazer diferente.
Celso, o que a gente deve fazer para que realmente 2020 seja novo, diferente, seja melhor? O pessoal da área de administração, nos planejamentos estratégicos, nós temos que ter uma prioridade. O Marcelo colocou ali um exemplo de uma prioridade. Não prioridades. Prioridades não são prioridades, é um conjunto de intenção. Mas qual é a prioridade? Nós poderíamos pensar que em 2020 eu podia incorporar Cristo em meu coração. É uma bela prioridade. Os seus ensinamentos, evidentemente, à luz do meu atual estágio evolutivo. Se a mensagem do Criador está gravada na nossa consciência e que Jesus é o nosso modelo e guia, eu podia colocar como prioridade para que Jesus nasça em meu coração e eu comece a incorporar esses seus ensinamentos num processo gradativo, porque os Espíritos já disseram a Kardec que se reconhecerá o verdadeiro cristão pela sua evolução moral e pelo esforço que está fazendo para vencer as suas más inclinações. Então, nós poderíamos pensar de que em 2020 eu quero que Jesus nasça em meu coração. Mas não vou ser perfeito, de forma nenhuma. Mas já está na minha prioridade ir vencendo essas temáticas que nós colocamos aqui há pouco, na abordagem anterior, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da prepotência, da soberania. E aí nos lembramos de fatos que ocorreram, e o João também falou, né, passando, que não precisa ser no dia 1º de janeiro. Porque se nós fôssemos pedir a Pedro quando é que nasceu Jesus, talvez Pedro nos respondesse que Jesus nasceu no Palácio de Caifás, quando o galo cantou pela 3ª vez e ele negou Cristo pela 3ª vez, quando ele se deu conta de que ele estava negando o Mestre. Mas se nós perguntássemos ao Dr. Paulo, o Dr. Saulo, nosso grande Paulo de Tarso, quando é que nasceu Jesus, ele diria que Jesus nasceu na porta de Damasco, ao meio-dia de um dia ensolarado e limpo, quando Jesus chegou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele instante ele respondeu: Mestre, o que queres que eu faça? Esse instante nasceu Jesus no coração de Saulo e que ele se transformou em Paulo, o grande apóstolo de uma vida fantástica em favor do Cristo. Então, se nós formos pegar a Joana de Cusa, quando é que nasceu Jesus, ela vai dizer que nasceu Jesus no Palácio de Roma, quando foi colocado na fogueira. E quando o soldado que trazia a tocha de fogo para atear fogo no seu corpo, diz: esse teu Jesus aí só te ensina essas coisas, não te ensina a escapar do fogo? E ela diz: não, me ensina muitas outras coisas, me ensina a te perdoar. Então são momentos destes espíritos benfeitores que em momento da sua jornada terrena Jesus adentrou seu coração. Então acho que 2020, não sei se é no dia 1º de janeiro, nem no dia 2, mas que tenhamos no nosso propósito de começar uma caminhada em direção, um movimento em direção ao Cristo, incorporando em nossos atos, em nossas práticas, em nossas ações, esta mensagem renovadora do Cristo. Porque nós somos filhos todos do mesmo Pai. E estamos aqui em processo evolutivo. O que nós pudermos ganhar aqui, não precisamos, na próxima, já vamos voltar no ano seguinte da matrícula. Já fizemos o 1º ano, vamos para o 2º, para o 3º. Quiçá já tivemos o 1º grau. Já podemos nos matricular no 2º grau da história da vida. Então, acho que é um ano em que devemos priorizar o aspecto moral, o aspecto espiritual.
nós nos atemos muito ao material. Eu quero renovar minha casa, quero fazer isso aqui, quero passear para lá, quero para cá. Mas o que eu vou levar? Eu não levo nada. Eu vou deixar meu corpo, devolver para a terra. Né? Então, aquilo que eu consegui, o patrimônio que eu consegui acumular, de boas ações, é isso que eu vou levar. Então, acho que 2020 e os anos seguintes, e a qualquer momento, eu devo começar a fazer com que Jesus nasça em meu coração. Perfeito sua colocação. São 8 horas e 45 minutos e eu peço licença novamente para agradecer os nossos apoiadores que no decorrer de todo o ano nos patrocinaram e possibilitaram que esse programa vá ao ar. Vamos ouvir o recadinho da Scala Construtora e da Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. O programa é Hora Espírita e a nossa mensagem hoje é de renovação. Aproveitando para perguntar para o nosso amigo Marcelo, como é que estão as participações, Marcelo? Muitas participações, agradecemos a todos. E temos uma pergunta que já foi até inclusive respondida pela nossa irmã Sandra Hússera. A nossa irmã Cris Rodrigues, ela pergunta assim: tenho dificuldade em perdoar, de seguir em frente, fico martelando a desavença. O que nós poderíamos dizer para essa nossa irmã, né, da Dalpiva e Jean, para a dificuldade de perdoar? O que ela pode fazer? Um exercício, alguma coisa que ela pode fazer nesse contexto? Essa questão do perdão talvez seja um dos grandes propósitos que nós devemos eleger para 2020, porque a gente sabe que essas inimizades que a gente alimenta e não é capaz de perdoar e superar, elas acabam sendo um entrave para a nossa vida espiritual. Então, o que a ouvinte nos coloca é que ela tem dificuldade em perdoar porque ela fica relembrando aquele momento de desavença. Talvez, se nós internalizarmos o hábito da oração, talvez se nós fizermos um exercício seguinte: eu sou uma pessoa imperfeita, a pessoa com quem eu tenho essa desavença também é imperfeita. Então, provavelmente, ela, naquele momento que nós tivemos esse problema, ela também manifestou uma imperfeição, que ela também deve sofrer com isso, que essa desavença também deve levar para aquela pessoa a mesma inquietação que traz para mim. Então, focar não na desavença em si, mas na pessoa com que nós estamos nos relacionando, que ela também é uma pessoa que merece o nosso respeito, a nossa consideração, que merece talvez uma segunda chance. Olhar para aquela pessoa como se fôssemos nós mesmos, né? Com todas as nossas fragilidades, as nossas situações que fazem com que a gente apresente dificuldades de comportamento na vida, e buscar o auxílio da oração para que a gente possa superar essa desavença e poder ver por trás da desavença alguma pessoa humana como nós e que merece também o nosso perdão, merece talvez um primeiro passo no sentido da reconciliação do perdão. Porque a primeira atitude do perdão não é você procurar a pessoa, é você se libertar daquilo mentalmente, né, Dalpiva? Sempre que há uma desavença, uma ofensa, nós não vamos esquecer nunca. O problema é nós não sofrermos com isto. Quando nós lembramos de que houve este episódio, eu não vou sofrer. Porque o grande prejudicado, se eu estou sofrendo, sou eu. Se eu me amo, se eu tenho um amor por mim, um amor próprio, essa pequena desavença, que são as querelas da vida, eu devo desconsiderar isto. O Jean abordou muito bem. Será que este irmão com quem eu tive esta desavença não é um sofredor? Será que eu não estou me espelhando nele a problemática que eu expressei?
Será que a origem não está em mim? Então, por amor próprio, comece o exercício, o João abordou muito, da prece, da oração, pedindo ao teu anjo guardião, ao meu anjo guardião, que me ajude a esquecer, a apagar essa problemática. E ficar apenas uma lembrança de uma passagem. E quando estiver fazendo esta oração, eu incluo que esta mensagem que eu estou fazendo também envolva esse irmão para que ele também se apazigue. E conforme Divaldo nos diz, quando eu não gosto de alguém, o problema é meu. Quando alguém não gosta de mim, o problema é meu. Então, se eu me amo, isso está me inquietando, se eu tenho essa problemática está me inquietando, comece a pedir auxílio à espiritualidade, ao anjo guardião teu. Na doutrina de fé que tu processa, né? Mas lembrando sempre que não é o apagar, mas o limpar esta energia negativa, eu vou estar me sentindo melhor. Isso é um exercício, é um processo de exercício. Mas tem bons livros. O Evangelho talvez seja a base para a leitura do Evangelho neste momento. Que é onde tu abrir pela casa, tu vai ter ali uma mensagem de Jesus nos convidando a este esquecimento, entre aspas. Né? Esquecimento nós não vamos esquecer, mas não guardar mágoa. E quando nos lembrarmos apenas mais uma passagem, uma lembrança, e aí não sentimos dor. Minha irmã não coloque isso como uma coisa intransponível. Há necessidade desta reconciliação consigo próprio, para que possa se amar primeiro. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu primeiro tenho que me amar, senão como é que eu vou amar o próximo? Perfeito. Mais alguma participação, Marcelo? Várias aqui, né? Muitas e muitas. Queremos agradecer a todos, né, por estarem conosco. Gê, qual a prioridade, então, nós devemos eleger para 2020, tendo conhecimento que somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem? Bom, poderíamos falar sobre várias prioridades. Vamos falar de algumas delas. A paciência, o perdão, a tolerância, julgar menos. Ou seja, fazer todo esse movimento que nos volta para Jesus, que nos volta para os ensinamentos do Mestre. Mas a base disso tudo, para que nós possamos exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão, buscar o perdão, a base de tudo que nós falamos aqui, a base, nós temos que nos voltar para nós mesmos. Guardar momentos do dia para orar, né, para nos voltar a Deus e pedir forças para seguir adiante, e também para refletir sobre a nossa condição, aonde estamos errando, no que podemos melhorar. Então, a prioridade, a base de tudo, sem a qual nós não fazemos nada, é fazer esse movimento. Refletir e orar. Pedir forças para seguir adiante e também pedir a Deus que nos dê humildade para, nesse movimento de reflexão, extrairmos o caminho que nos leva à melhoria. Perfeito. São 8h53, nosso programa está chegando ao final, né? Passa muito rápido. E nós gostaríamos de deixar uma mensagem para os nossos queridos ouvintes que durante todo o ano nos acompanharam, nos acompanham. E o nosso amigo Marcelo vai ler. Isso. Primeiro, né, falar sobre aquela questão do ano que se aproxima. Muitas coisas acontecerão na vida de todos nós nesse próximo ano. De dois fatores. Coisas externas, que nós sabemos que tudo de fora que nos acontece, trazido pelas pessoas, os acontecimentos, em tudo dai graças, como dizia o apóstolo Paulo, pois tudo é da vontade de Cristo para o vosso aperfeiçoamento. Nós temos que entender que a vida é uma escola e ela vai trazer vários fatores para que nós nos melhoremos. E lembrar aquela fase do Chico, né, que tem duas coisas, as de fora e as de dentro. Porque o Chico diz uma frase muito profunda, ele diz assim, quando o homem consertar o que de dentro estiver desajustado, tudo por fora estará certo. Então, é o convite para a nossa renovação que foi dito até agora. Nós temos uma mensagem muito bonita do espírito Casimiro Cunha por meio do Chico Xavier, que é uma carta do ano bom. Diz assim, entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de um novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura,
e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Sê na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueças desse conceito profundo. O reino da luz do Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas do trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe, no esforço que te conduz, das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Linda mensagem, né? E nós estamos nos encaminhando para o final e eu gostaria então que os nossos amigos fizessem suas considerações finais. Celso. Bom, esse é nosso último programa desse 2019. Logo estamos no ano mais um ano para a nossa caminhada, mais oportunidade que temos para nos encontrar com a mensagem de Jesus. É muito importante de que nesse clima que nós estamos vivendo ainda, que vem do Natal, das músicas natalinas, Natal Feliz, né? Feliz Natal. O Feliz Natal foi escrito dia 24 de dezembro de 1818, fez 201 anos, né? Essa linda mensagem do pároco José Mohr e do músico Franz Gruber, lá do Tirol, da Áustria. Lembramos de que Jesus sempre está conosco, Ele sempre está no nosso lado, os nossos anjos guardiões estão sempre conosco. É nós que precisamos estar com o coração aberto para receber a mensagem. Então o convite para 2020 é que Jesus esteja conosco, mas que nós estejamos com Ele. Ele sempre está conosco, mas que nós estejamos com Ele. Muito obrigada, Celso. Jean? Desejar aos nossos ouvintes, então, que tenhamos um ano de 2020 repleto de felicidades e de realizações. E aquilo que nos conduz à verdadeira felicidade é exatamente isso que o Dalpiva falou, nos voltar para Jesus, seguir os seus ensinamentos. A felicidade, ela reside nisso. E também dizer ao nosso amigo ouvinte que não abandone, que não se sinta diferente, se tornar esse propósito de se melhorar, porque o bem sempre é o caminho. Nós temos que fazer essa resolução mais cedo ou mais tarde e, optando pelo caminho do bem, que sigamos aí amparados por Jesus e que Ele possa viver e se testemunhar em nossos atos, em nossas palavras, em nossa conduta diária. Obrigado, Jean. Marcelo? Quero agradecer a audiência dos nossos amigos e nesse contexto que o Jean fala, de dizer o seguinte, que não importa como foi o nosso ano, se foi bom, que bom, né? Vamos prosseguir. Se foi ruim, vamos lembrar do seguinte ensinamento do Chico, que ninguém pode voltar e fazer um novo início, mas que todos nós, a partir de agora, podemos fazer um novo fim. Enquanto estivermos na Terra, nessa escola, que procuremos aproveitar, que procuremos buscar o que realmente, né, como o Dalpiva falou, vai permanecer conosco, que são os valores do Espírito. Tudo demais vai ficar, mas todas as virtudes que nós vamos desenvolver, os ensinamentos cristãos que nós vamos armazenar, isso vai ser levado conosco quando deixarmos essa vida. Então façamos um 2020 de muita luz, de muita espiritualidade. Um abraço a todos. Obrigado. E nós queremos agradecer aos amigos, desejar um bom ano, um ano de 2020 iluminado, a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam o ano todo. Sábado que vem estaremos de volta. Um ótimo, um feliz ano novo e até sábado. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita.
um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.